Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o sangue de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a expiação eficaz do sangue de Jesus. Nós aprendemos no estudo passado sobre a purificação. Agora nós vamos aprender sobre a expiação, porque o sangue de Jesus, ele tem um poder sobrenatural, um poder incrível. E o sangue de Jesus, ele faz muito pela nossa alma. Amém? E nós vamos estudar parte a parte cada preciosidade desse sangue. E hoje nós vamos ver sobre a expiação eficaz. O valor do sangue está principalmente em sua expiação eficaz. Amém? A palavra, aí nós vamos ver agora, amado, o que significa essa expiação. A palavra expiação significa purificar, pagar pelos pecados. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos purificar para reconciliarmos com o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Amém? Então, o sangue de Jesus, amados, ele tem esse poder de reconciliar o homem com Deus. Reconciliar a alma perdida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Levíticos, vocês anotem aí, Levíticos, capítulo 17, no versículo 11, diz assim: no regime da lei, não, diz assim, em Levíticos somos alertados, é o sangue que fará expiação pela alma. Então aqui em Levíticos 17, 11, vai falar que é o sangue que faz a expiação pela alma. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que quando o homem peca contra Deus, quando o homem se rebela contra Deus, então ele não basta somente ele ser perdoado, mas esse homem tem que ser pego e levado de novo na presença de Deus. Tem que ser pego e ser reconciliado com Deus. Não basta, por exemplo, você... Não é como o ser humano, amados. Porque o ser humano, quando ele fala que perdoa, mas ele guarda mágoa no coração. Não é verdade? Ele fala assim, não vou ser mais igual era antes. Você vê que uma amizade perdida, né, um casamento desfeito, e mesmo depois que o casal volta, não é a mesma coisa mais. Por quê? Porque ele não houve um perdão sincero, verdadeiro ainda. Ainda existe picuinhas do passado no coração. Ainda existe, né, lembranças daquele passado. Mas Deus, ele é diferente. Quando é feita uma expiação pela nossa alma, não importa o que você fez. Se você se arrependeu e o sangue de Jesus veio sobre a sua vida, então você vai ter uma nova vida com Deus. Então Deus não vai guardar ressentimento de você. Então não importa a gravidade do seu pecado, uma vez que você se arrependeu, aquele pecado vai ser totalmente apagado. E Deus, ele diz, e dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Não é que o Senhor vai esquecer, amados, mas ele não vai lembrar que você ofendeu a ele. Por quê? Porque ele te perdoou. Então agora você é uma pessoa restaurada, é uma nova pessoa. Então vamos supor que você tem uma pessoa, um amigo assim, e você lá na frente brigou com ele. E você era muito amigo dessa pessoa. De repente, você brigou, depois você se reconciliou. Então é como se você não lembrasse daquele passado, daquela parte. Por exemplo, um casal que se reconcilia na presença de Deus. Então, teve adultério, teve muitas coisas que chateou, magoou, coisas que ofendeu. Mas uma vez que a pessoa perdoa verdadeiramente, né, então aquilo teria que sumir. Porque quando Deus nos perdoa, todas as nossas ofensas, ele apaga. Amém? E uma vez que o sangue de Jesus vem e faz essa expiação pelos nossos pecados, nós somos colocados novamente
reconciliados novamente como amigos de Deus. Amém? Em Hebreus 22, não, em Hebreus 9, 22, diz assim, né? Fala lá sobre, farinha e mel. Não, aqui fala, sem o derramamento do sangue, não há remissão. Amém? Então aqui nós vemos que no Antigo Testamento, quando era feito outro tipo de oferta no tabernáculo do Senhor, eles ofereciam farinha, mel, temperos, doce, incenso, e de nada valia sem o derramamento do sangue. Então, se você ler o livro de Levíticos, o livro de Levítico é um livro que fala sobre sacrifício. Porque o livro de Levítico, ele revela o Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo. Porém, em Levíticos, o sacrifício era feito com o cordeiro, com o animal. Então, de todas as ofertas, quando se tocava no tocante ao pecado, tinha que haver o derramamento de sangue. Então, naquela época se oferecia farinha, mel, temperos, doce, incenso. De nada valia sem o derramamento do sangue. Não havia promessa de remissão, baseada em esforço futuro e profundo e arrependimento. Sem o derramamento do sangue, o perdão nunca viria. Então você vê que todas as vezes que nós começamos um estudo, quando nós vamos entrar na presença de Deus, e até mesmo você, na sua casa, quando você for orar para o Senhor, você não pode entrar na presença de Deus diretamente, sem antes você se arrepender e você pedir o sangue de Jesus sobre a sua vida. Porque se você não fizer isso, não vai haver a expiação pelo seu pecado. E você não vai ser colocado na presença de Deus. Então, você poderia orar 2 horas, 3 horas. Mas se você tentar entrar na presença de Deus sem o sangue de Jesus, você não consegue. E as suas orações não vão ser ouvidas. Por quê? Porque o seu pecado, o nosso pecado, vai fazer a separação entre nós e Deus. Amém? O sangue, e somente o sangue, tirava o pecado e permitia o homem chegar ao trono de Deus para o adorar. Porque o sangue o tornara um com Deus. O sangue é a grande expiação. Então não tem jeito. Você vê que Deus sempre pediu para o povo o sacrifício. E ele sempre pediu o melhor. Pedia a primícia. Pedia o animal sem defeito, o animal saudável. Mas quando foi a vez do Senhor fazer o sacrifício por nós, ele não ofereceu um animal, ele não ofereceu um anjo, um arcanjo, mas ele ofereceu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E você vê o quanto o Senhor Jesus padeceu naquela cruz. E você vê que o Senhor Jesus derramou todo o seu sangue por nós. Quando o soldado romano, ele atravessou a lança no Senhor, já não havia mais sangue e saiu água, porque todo o sangue do Senhor foi derramado por mim e por você. Amém? Não há esperança de perdão para o pecado de qualquer homem, a não ser que a sua punição seja sofrida totalmente. Deus precisa punir o pecado. Então você vê que Deus, ele precisa punir o pecado, porque é uma lei. É igual a nossa lei. Quando uma pessoa rouba, ela tem que pagar. Quando ela mata, ela tem que ir para a cadeia, tem que pagar aquela sentença. Então, nós é a mesma coisa. Todo o pecado, toda a nossa gravidade que nós fizemos contra Deus, tem que ser punida. E não tem como não ser punida, a não ser que alguém sofra em nosso lugar e paga aquele centavo por centavo. E foi o que o Senhor Jesus fez. Então o Senhor Jesus, ele teve o quê? Uma morte substitutiva, ou seja, ele foi o nosso substituto. Ele morreu no lugar da Edinalva, que teria que morrer, teria que sofrer, teria que padecer. Morreu no lugar do David, da irmã Antônia, da irmã Roseni, do Fernando, no meu lugar, da irmã Maria. Então, ele teve que sofrer
a consequência do pecado no meu e no seu lugar. E você vê que a palavra do Senhor diz assim, que o salário do pecado é o quê? A morte. Então ele teve que morrer no meu lugar, no seu lugar. Amém? E essa expiação, essa morte, esse derramamento de sangue é que nos leva novamente a Deus, reconciliado. Amém? A punição do pecado não é um arranjo arbitrário, mas faz parte da constituição de um governo moral. Deus nunca desviou disso e nunca o fará. Ele, de modo algum, inocentará o culpado, como está em Êxodo 34, no versículo 7. Amém? Então, amados, se a pessoa ela pecava no Antigo Testamento, ela tinha que morrer. Dependendo do pecado, ela tinha que ser apedrejada. Você lembra daquela prostituta que foi pega em adultério? Quando eles pegaram ela, qual que era a lei? Ser apedrejada até a morte. Ela só não foi apedrejada porque o Senhor Jesus estava lá. Amém? Então assim também é eu e você. Nós só não fomos mortos pelos delitos do nosso pecado porque Jesus Cristo, ele assumiu toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. E detalhe, ele assumiu o nosso erro sem ter erro. Ele assumiu a nossa culpa sem ter culpa. Então ele era inocente, puro, santo. E ele desceu do céu para morrer por mim e por você. Amém? Cristo, portanto, veio e foi punido no lugar de todo o seu povo. E contáveis são as almas pelas quais Jesus derramou seu sangue. Ele fez uma expiação completa pelos pecados de todos os eleitos, por cada homem nascido de Adão que crê ou irá crer nisso. Então, quando o Senhor Jesus fez essa expiação, ele derramou o seu sangue, então ele derramou, como diz a Escritura, o sangue de Jesus foi derramado por muitos, por uma inumerável quantidade de pessoas, de almas. Amém? Só não foi derramado por todos, porque sempre vai ter aquele que não vai aceitar. Assim como o ladrão da cruz, um aceitou, o outro não aceitou. E assim é hoje. Você vê que você está aqui porque você aceitou o sacrifício de Jesus. E você está aqui porque você está se preparando para um arrebatamento. Você está se preparando para cair fora desse planeta, porque daqui a alguns dias o Senhor vem nos buscar e grande vai ser a tribulação que essa terra vai passar. Amém? Então, nós entendemos, o Senhor nos abriu os olhos que o nosso lugar não é aqui, mas o nosso lugar é na eternidade com Ele. Cristo fez uma expiação perfeita e não há outro plano pelo qual os pecadores possam se tornar um com Deus, exceto pelo sangue, pelo precioso sangue de Jesus. Então você vê que o sangue de Jesus ele tem um valor incalculável. Você vê que antes nós não sabíamos, que antes de nós fazermos uma oração, antes de até mesmo nós chegarmos para Deus ou se dirigir a palavra a Deus, nós temos que nos arrepender do nosso pecado. Porque o arrependimento vai trazer o que? Esse precioso sangue. Então quando você se arrepende verdadeiramente, não aquela pessoa que pede perdão e amanhã faz tudo de volta, não é verdade? Mas o verdadeiro arrependimento, ele vai trazer o sangue de Jesus. Então esse sangue, ele vai te reconciliar com Deus, ele vai te purificar e também ele vai te dar poder para vencer o pecado. Então você vê que hoje a pessoa que não consegue vencer o pecado é porque ela ainda não foi redimida no sangue de Jesus. Porque ela ainda não aceitou viver uma vida de santidade e arrependimento. Ela até acha bonito, até fala que está se arrependendo, mas ela não se arrepende porque ela continua a praticar as coisas erradas. Eu posso oferecer sacrifício, mortificar o meu corpo, ser batizado, participar das ordenanças, orar de joelhos, até que endureça. Posso ler a palavra, devocionais e até decorá-las, celebrar, adorar em uma língua, em 50 línguas.
porém não posso ser reconciliado com Deus a não ser pelo sangue de Cristo, pelo precioso sangue de Jesus. Então você vê que tem muitas pessoas que elas se enganam. Ela às vezes adora, ela ora, mas Deus, como diz lá em Mateus, nem sabe que ela existe. Porque o Senhor diz lá em Mateus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônio, no teu nome fiz milagre, prodígio, maravilha. E o Senhor Jesus, ele diz, eu lhes direi claramente, abertamente, apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por que ele não conhece, amados? Porque, vamos supor, se for uma pessoa estranha aí na sua casa, bater na sua porta, você vai abrir a porta para ele? Você não vai abrir. Então, uma pessoa estranha, você não vai aceitar na sua casa. Mas e se for uma pessoa que você conhece? Né? Uma pessoa, um irmão, um parente, um amigo que você conhece, e ele vai te chamar e você vai o quê? Recebê-lo. Você vai, então, atendê-lo. Mas se vir um estranho, pode chamar você de todo jeito, pode chamar você pelo seu nome. É ou não é verdade? Se chegar um estranho aí na sua casa agora, falar Roseli, Roseli, Roseni, Roseni, Fernando, Antônio, começar a chamar aí uma pessoa que você nunca ouviu na sua vida. Você vai atender? Vai deixar ele entrar para dentro? Não vai, amados. Você vai deixar ele chamando lá, você vai até ouvir, mas você não conhece. E se for um bandido, não é verdade? E se for uma pessoa querendo te assaltar, você não sabe, então o que você vai fazer? Você não conhece, você não vai atendê-lo. Então você entende como que funciona? Deus é a mesma coisa. Sem o sangue de Jesus, ele não vai te conhecer. Por quê? Porque você não tem parentesco com ele. Mas o sangue de Jesus nos purifica, nos reconcilia, nos introduz na família de Deus. Por isso que você vê que lá em Apocalipse, como nós lemos no estudo passado, e serão chamados filhos de Deus. Então há uma diferença. Porque você veja bem, mesmo que for um conhecido seu, se ele chegar aí na sua casa com a voz diferente, com a peruca na cabeça, com uma roupa estranha, você vai atender ele? Você não sabe quem é? Então assim é, amados. O pecado, ele faz uma camuflagem em nós. Nós ficamos irreconhecíveis para Deus. Uma pessoa que pratica o pecado, ele é um morto ambulante, é um zumbi. Ele é podre, ele é cheio de verme no seu rosto, no seu corpo. É isso que é a visão espiritual da pessoa que pratica o pecado. Ele é totalmente podre. O cheiro é horrível. É como você chegar perto de um defunto de 7 dias, todo cheio de bicho. É irreconhecível. Somente o sangue de Jesus, ele perdoa, purifica, nos limpa e nos reconcilia com Deus. E aí então os olhos de Deus vai te conhecer, vai me conhecer. Então você vê a importância que é essa expiação do sangue de Jesus. Meus queridos irmãos, muitos de vocês já sentiram o poder redentor do sangue de Cristo. Não estão mais sobre a lei, mas sobre a graça. Vocês também sentiram o poder expiatório do sangue e sabem que foram reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, hoje, amados, nós temos essa liberdade. Hoje nós temos esse privilégio. Mas isso foi pago por um valor muito caro na cruz do Calvário. Alguém teve que morrer no nosso lugar. Você imagina, por exemplo, se alguém pegasse um de nós e falasse assim, agora você vai morrer. E de repente chegasse uma pessoa e falasse, não, mata eu no lugar do pastor Josué. Aí a pessoa fala, não, eu estou falando sério. Ou ele ou você. Não, pode me matar. Aí você vê aquela pessoa sendo morta. Você não teria uma gratidão muito grande por aquela pessoa? Que de repente se ofereceu por você? Agora você imagina um ser humano qualquer fizesse isso. Agora você imagina o próprio Deus fazer isso? O próprio Deus morrer em nosso lugar
para pagar para Deus Pai essa punição que não poderia ficar impune. Alguém teria que pagar. Então, amados, todos nós só não somos lançados no inferno hoje porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou a nossa conta, pagou os nossos pecados. Amém? Sabem que Ele não é um Deus que está irado com vocês, e sim que os ama com amor imutável. Isso, porém, não acontece com todos. Quem dera acontecesse. Eu oro para que neste dia vocês possam conhecer o poder expiatório do sangue de Jesus. Criaturas não desejam se identificar com o seu Criador. Homens insignificantes não teriam um Deus todo-poderoso para ser seu amigo. Não poderiam estar de bem com ele, exceto através da expiação. Deus apresentou Cristo para ser a propiciação pelos nossos pecados. Recebam a propiciação pela fé no sangue e estejam em paz com Deus. Amém, amados? Então nós temos que ter essa paz, essa alegria com o Senhor. E você tem que saber que você tem o poder do sangue de Jesus sobre você. Então você pode dizer não para o pecado. Você pode falar, não, eu não quero, eu não vou fazer. Esse tipo de coisa desagrada a Deus. Eu não quero, eu quero ficar longe do pecado. Essas pessoas que estão falando que é minha amiga, está falando muito palavrão, está com muita imoralidade, eu não posso. Eu prefiro me reservar. Se for, às vezes surgem oportunidades. E na oportunidade você tem que fazer algo ilegal. Então você fala, não, eu não vou fazer. E Deus vai te dar esse poder para você vencer. Vencer o mau pensamento, vencer os maus desígnios, vencer os maus hábitos, não importa o tipo de pecado. Esse mesmo sangue que apaga os pecados, ele também te dá poder. Porque está escrito em Apocalipse, e eles venceram pelo poderoso sangue de Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então esse sangue também te dá poder. Aí você fala, mas conheço tanta gente que está na igreja e está no pecado. É o que nós acabamos de ler, Ainda não são filhos de Deus. São criaturas. Porque não teve uma redenção. Não teve uma expiação eficaz ainda. Não que o sangue de Jesus tenha falhado, mas eles estão rejeitando o sangue de Jesus. Toda vez que é pregado o sangue para eles, eles preferem rejeitar. Por quê? Porque se eles aceitar o sangue de Jesus, a propiciação, eles vão ter que abandonar o erro, vão ter que abandonar o pecado. E eles não querem isso. Eles preferem o pecado. Amém? Receba a propiciação pela fé no seu sangue e estejam em paz com Deus. Então agora nós podemos ter paz com Deus. Então você vê que no passado o homem não tinha sossego. O judeu, ele tinha que estar... Lê o livro de Levítico para você dizer que terrível que era a vida do judeu. Tinha que sacrificar de manhã, tinha que sacrificar à tarde. Toda a vida tinha que sacrificar, amados. E hoje nós estamos em paz com Deus por causa de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus. Hoje o nosso sacrifício é abandonar o pecado. Hoje o nosso sacrifício é deixar o mundo e se apegar a Deus. Amém? O que significa a propiciação? Propiciação é um ato realizado para aplacar a ira de Deus. Então você vê que se o sangue não fizesse a propiciação pelo nosso pecado, a ira de Deus viria sobre mim e viria sobre você, como na lei. O salário do pecado é a morte, e na graça também. Só que hoje você só vai pisar no sangue de Jesus se você quiser. Porque aquele que peca voluntariamente, depois de ter tido conhecimento do sangue de Jesus, aí já não resta mais o sacrifício de Jesus. Aí esse sangue já não vai mais fazer a expiação por ele. Por quê? Porque ele está rejeitando o sangue de Jesus. E o Senhor vem chamando as pessoas e as pessoas têm negado. Estão muito ocupadas com a sua vida aqui na terra. Estão muito ocupadas
em querer seus carros, suas casas, seus apartamentos, suas vidas financeiras abençoadas e estão deixando de buscar, de se separar e de se preparar para o dia do arrebatamento. Então a propiciação é um ato para aplacar a ira de Deus, ou seja, para parar a ira de Deus. Porque agora o Senhor Jesus apagou os nossos pecados, pagou o nosso preço, de modo a ser satisfeita a santidade e a sua justiça, tendo como seu resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Então você vê que é bem claro que uma vez que o sangue vem, então nós somos restaurados. O que é restauração? É igual uma casa. Está caindo os pedaços, ela é reformada, ela está nova de novo. Não é verdade? Agora, se você não reforma ela, ela vai apodrecendo, vai corroendo e cai. E assim é a nossa vida. Sem Deus, nós entramos em ruína e desmoronamos. Amém? A propiciação é aquilo pelo qual Deus se torna propício ou favorável. Isso é pela qual se torna coerente com seu caráter e governo, perdoar e abençoar o pecador. Na Bíblia, a ideia de propiciação é expressa pelo verbo hebraico kippur, que significa fazer amizade, juntar partes opostas, até mesmo em conflito. Então você vê, levar novamente o homem a ser amigo de Deus. Porque você vê que a palavra diz assim, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, uma vez que você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Ou seja, uma pessoa que ela é amiga do mundo, ela ainda não foi reconciliada. Esse sangue ainda não fez a expiação por ela. Por quê? Porque ela não aceitou. Porque se ela aceitar, ela vai ser restaurada, ela vai mudar de vida, ela vai nascer de novo. Então o sangue de Jesus, ele nos dá o poder para nascer de novo, não na carne, mas no espírito. E você e eu ser uma nova criatura. E uma vez uma nova criatura, andar em arrependimento e santidade. Amém? O sangue de Jesus nos leva a ser amigos de Deus. Para ser amigo de Deus, é preciso ser um discípulo de Jesus. E um discípulo tem experiências pessoais com Jesus. Então, o sangue de Jesus vai nos levar a ser discípulos de Deus, de Jesus, e amigos de Deus. Então, uma vez que nós somos discípulos do Senhor Jesus, então nós temos que ter o quê? Experiência com Ele, intimidade com Ele, comunhão com Ele. Não é verdade? Sua vida é mudada. Mudança de nome, até o nome, você vê que os discípulos tiveram até os nomes mudados, ou seja, um novo nascimento. Relação pessoal com Jesus, o discípulo se destaca da multidão e participa da mesa com Jesus e os seus discípulos, cear com Cristo. Então agora você pertence à família de Deus. Agora você pertence à mesa real do Rei Jesus Cristo. Amém? A vontade do Pai está acima da sua própria vontade. O discípulo guarda a sua palavra no coração. Então você vê que muitas vezes para nós estarmos aqui nesse estudo, nós precisamos deixar de fazer alguma coisa, às vezes até importante. Eu mesmo, para mim estar aqui hoje, eu tive que deixar de fazer algumas coisas. Mas eu não me preocupo. Por quê? Porque Deus é quem vai resolver meus problemas mesmo. Não é verdade? Não adianta eu me preocupar. Ah, eu vou ligar para vocês, mandar mensagem. Hoje não vai ter estudo, não, porque eu estou com um problema. Não. Primeiro lugar, o reino de Deus. Porque o Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, as demais coisas depois o Senhor resolve para nós e nos ajuda. Agora, se você priorizar a sua vida, então você não é amigo de Deus. Então você precisa ser nascido de novo. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o primeiro na sua vida. Então, amados, aqui nós vemos que Deus precisa ser a nossa primícia, né? As coisas de Deus. Por quê? Deus é nosso primeiro amor. Nós não podemos amar nada nessa terra acima de Deus. O nosso amor não pode ultrapassar. Porque se nós amar a criatura mais que a Deus, então nós ainda
não nascemos de novo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, hoje nós vimos sobre a expiação eficaz. Amém? E nós vamos continuar no próximo estudo, né? No poderoso nome de Jesus.